agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. E atenção, no Fala Galera de hoje. Caso Leonaldi desfalque a macaca novamente, quem você escalaria no lugar do camisa 5? Leonaldi está contundido, não participou aí da partida anterior e a Ponte tem tido dificuldade, porque o Ramon Carvalho, substituto imediato, também está contundido. Com Bruno José e Matheus Barbosa novamente à disposição, você retornaria os dois para a equipe titular? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. Eu repito, caso Leonaldi desfalque a macaca novamente, quem você escalaria no lugar do camisa 5? E com Bruno José e Matheus Barbosa novamente à disposição, você retornaria com os dois na equipe titular? Você se lembra, né? No jogo contra o Avaí, eles começaram jogando titulares. Aí, para o jogo diante do Ceará, os dois estiveram ausentes. O Bruno José estava recuperado, mas como ele sofreu uma fisgada, o Guarani decidiu poupá-lo. E o Matheus Barbosa ia jogar, mas apresentou um desconforto muscular e os dois ficaram de fora da vitória 3-0 do Guarani contra a equipe do Ceará. Opine, 97102-1493. E se você quiser opinar sobre outro assunto, fique à vontade. Pode mandar qualquer assunto fora das pautas. As pautas são essas, né? Mas você pode também mandar a sua opinião a respeito de outros assuntos. As pautas da Ponte Preta no programa de hoje. Fábio Sanches é liberado pelo departamento médico e deve ficar à disposição de Felipe Moreira para o duelo contra a Chapecoense. O zagueiro pode entrar no lugar de Júnior Tavares, deslocando Arthur para a lateral esquerda, ou até mesmo no lugar do jovem Edson. E aí o Arthur seria mantido na quarta zaga, só que o Júnior Tavares não vem convencendo. Comissão técnica ainda deve aguardar para ver se pode contar com Ramon Carvalho e Leonaldi. A dupla de volantes ainda participa de atividades mais leves e deve seguir como desfalques. Macaca anuncia oficialmente a contratação do volante Luan Martins, ex-Primavera. O jogador de 23 anos disputou 12 partidas pela equipe de Indaiatuba na Série A2 e marcou um gol. Luan também possui passagens por Leixões de Portugal, Braga de Portugal e também, aliás, o Braga de Portugal foi a equipe sub-23. E também vamos destacar aqui, todos os 6 reforços estão à disposição de Felipe Moreira para a partida contra a Chapecoense. Zagueiro, Tomás Caíque. Lateral direito, Anilson. Volantes,
Samuel Andrade e Luan Martins. E os atacantes Thales e Paulo Baia. Samuel, que já jogou, né? Entrou aí numa partida. E o Tomás foram os únicos relacionados até agora. E o destaque do portal carlosbatista.com.br no dia de hoje: atacante é regularizado e Macaca chega ao 6º reforço para a Série B. Vamos às pautas do Guarani. Bernardo fala sobre a sua chegada no Guarani e as suas principais características. Daqui a pouco vamos ouvir o Bernardo. Arthur comenta sobre a briga pela titularidade na meta alviverde. Goleiro, portanto, né, vai falar, goleiro que foi contratado aí para ser o reserva do Tony. Já tem o Pegorari e também o Arthur. Guarani apresentou oficialmente nesta quarta-feira o goleiro Arthur, ex-São Caetano, e o volante Bernardo, ex-Curitiba. Bruno José e Matheus Barbosa, desfalques contra o Ceará, voltam a ficar à disposição do técnico Bruno Pivetti para o duelo contra o Ituano. O Enderson, substituto em Fortaleza, não teve lesão detectada e também fica disponível. Querendo manter a liderança, Guarani enfrenta o Ituano nesta sexta-feira, 21h30, no Brinco de Ouro. Bilheterias serão abertas amanhã, a partir das 9 da manhã. Os preços variam entre 60 inteira e 30 meia entrada para todos os setores. Destaque do portal carlosbatista.com.br do Guarani. Liberado. Matheus Barbosa entra no lugar de Alvarinho. Comentaristas da Band opinam. Já o possível time do Guarani para enfrentar o Ituano no boletim do Vladimir Catarino. E também as pautas do dia e que não tem ligação com o futebol de Campinas. Dívidas do Atlético Mineiro ultrapassam 2 bilhões com o estádio e novo aumento impacta plano da SAF. Sociedade Anônima do Futebol. Diretoria atleticana ainda espera que investidor apresente cheque para resolver individualmente o endividamento oneroso no curto prazo. À medida que a sangria das contas se agrava, missão fica cada vez mais difícil. Justiça nega pedido do Vasco e mantém Flamengo e Fluminense no Maracanã. Desembargadora negou o pedido de liminar vascaíno, mantendo os atos do Estado para a dupla Fla-Flu, que siga, portanto, administrando o complexo. O Vasco tinha interesse de mandar os jogos lá. PSG planeja próxima temporada sem contar com Messi. Negociações estão se arrastando desde dezembro de 2022. O clube francês apresentou uma proposta a Messi, mas o staff do argentino não responde há semanas, de acordo com o jornal Le Parisien. E a informação é de que o Paris Saint-Germain, nessa proposta, teria colocado uma redução de 50% nos vencimentos do Messi. São assuntos, pautas do dia e que não tem ligação com os times de Campinas. 17:09. Participe, mande a sua participação. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Aqui com Gilberto Suf na mesa de áudio. E manipulando aqui também as imagens no YouTube, montagens e gravações, Gabriel Ribeiro, eles que são do time do Gil Kleber. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate, 1712. Participe, manda pra cá a sua participação via WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Ouvinte participando, boa tarde, turma da Band. Aqui é o Leandro Simberg Bugrino. É verdade que o Guarani está com um processo na justiça por causa do Isaac. Tentei checar essa informação. Sempre coloco a informação só depois de checada e não consegui checar a informação. Seria, né, uma ação de R$18 mil pela intermediação com o Grêmio. Mas eu não posso afirmar, porque não tenho, assim, o hábito de jogar no ar uma informação sem checar a informação. Como eu não consegui checar, né, é bom, então, aguardar um pouco mais para tentar checar essa informação dessa ação de R$18 mil a respeito do Isaac. Ouvinte participando, manda para cá a sua mensagem. Boa tarde. Bruno José poderia sim voltar à titularidade, mas eu permaneceria com Alvarinho na vaga do Matheus Barbosa. Alexandre do Cambuí. Abraço para você, Alexandre. Muito obrigado aí pela sua participação. Gostaria de saber se o Vasco foi punido como a Ponte Preta, um jogo sem torcida. Obrigado. A Ponte era mandante, por isso que a Ponte foi punida e teve que pagar esse jogo, né, sem torcida na partida contra o Criciúma. Portanto, como mandante, a Ponte Preta pagou a pena que foi colocada para ser paga ano passado, né, na Série B, mas a Ponte entrou com recurso, ganhou
e por isso pagou diante do Criciúma. Deixa eu falar com vocês sobre a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando 10 anos no país e trouxe uma série de lançamentos, como o WS2319K2. A furadeira de impacto de 18 volts, com motor sem escova, mandril de metal, com aperto rápido, velocidade variável e reversível. Tem 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Quer saber mais dessa furadeira e tudo sobre a Uesco e todos os produtos? Então não perca tempo. Acesse o site uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Por falar em Uesco, se você quer ganhar uma ferramenta, uma furadeira, você pode participar do sorteio. Toda segunda-feira tem sorteio. Aliás, a próxima segunda-feira já é dia 1º ou não? Dia 1º de maio? Próxima segunda? Se segunda for dia 1º de maio, a próxima segunda-feira não tem sorteio. Aí é terça-feira, né? Então a próxima segunda-feira é feriado, não tem sorteio. Aí o sorteio será na terça-feira, porque o pessoal que faz o sorteio é feriado, não vai estar trabalhando. Então o próximo sorteio da furadeira Uesco será na terça-feira. Terça-feira, então. E para participar é muito fácil. Você que sabe manipular lá, mexer no Instagram. Se não sabe, sempre tem alguém aí na casa, né, que sabe e que tem um Instagram. Aí você entra lá, clica @Rádio Bandeirantes Campinas. Aí vai aparecer uma foto minha com uma furadeira na mão, segurando uma furadeira Uesco. Embaixo da foto tem lá o regulamento. O que você precisa fazer para concorrer à belíssima furadeira da Uesco. Então você deve seguir tudo aquilo que está escrito lá. Seguindo o regulamento, você estará apto para participar do sorteio. Então na próxima terça-feira vamos sortear mais uma furadeira Uesco para você. Participe e boa sorte! 17:18, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite pessoal da Bandeirantes aí. Eu tava vendo essa discussão aí, aqui é o Edson da Chácara Primavera. Tava vendo discussão aí com o Matheus Barbosa, que ele era titular. Ele não era mais titular, o treinador interino nem estava usando ele, estava usando outro jogador. E o Pivete ainda não montou o time dele. E o Pivete, né, respeito muito a opinião do Tigrão, mas o Pivete tem que colocar os melhores. Não é porque o outro saiu, machucou, tem que voltar como titular. Primeiro, ele é pior que todos eles, né? Ele joga muito mal, né? Ele chutou 2 bolas, fez 2 gols e só, né? Sem contar que no jogo contra o São Bernardo, o Guarani tomou aquela goleada lá, ele estava em campo. Né? E a falha teve 2 gols, foi falha dele. A primeira aquela que ele fez o pênalti que deixou a bola, o cara fez o gol. E não sei, eu acho que foi no 3º gol lá, ele chegou atrasado na jogada. Ele marca muito mal, não tem condição nenhuma. Pelo amor de Deus. Qualquer um, menos ele, menos bateu Barbosa. Manda ele pro Vasco de volta. Ok, 17:19, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, parabéns pelo programa. Boa tarde aos componentes da mesa. Meu nome é Adilson, moro no Jardim do Trevo, eu sou pontepetano. Com relação à escalação do volante, vamos ver quem que o presidente vai mandar o técnico escalar, né? Porque agora ele vai escalar o time também. Ele é presidente Bombril, 1001 utilidade. Eu colocaria o menino que veio do 15. Mas vai saber o que passa pela cabeça do presidente, né?
Um abraço, fiquem com Deus e bom trabalho. Ok, mais um ouvinte no ar, 17h20. Batista e pessoal da mesa da Band, boa tarde. Aqui é Lalo da Teixeira. Batista, sexta-feira, Guarani. Vai ter uma parada muito difícil contra o Ituano. Time que joga fechado, esperando um contra-ataque. Técnico do Guarani precisa estudar muito isso, porque a cuíca vai roncar, hein? Mensagem aqui do ouvinte, gostaria de saber, já foi, né, sobre o Vasco. Boa tarde, Batista. Aguinaldo de Americana. Batista não queria estar na pele do Pivete. Todos estão jogando bem, mesmo os reservas. E é difícil escolher os 11 titulares. Abraços, HSG. Ouvinte no ar, 17h21, mais uma mensagem de áudio. O Tigrão e o Edu, que são conhecedores aí do futebol de Campinas. E agora eu tô falando da Ponte, que é meu time, né? Eu queria perguntar pro Tigrão, que tá no programa aí, se eles sabem por que a torcida na Ponte não tem sossego, cara. Como é que pode? A gente vive um campeonato desse, é lógico, é um campeonato da Série A2, mas um time jogando bem, lógico, né, com os times inferiores, tudo bem, mas jogando bem, jogando pra cima. E isso aí se é desmontado em uma semana. A torcida perde a credibilidade no time, perde a credibilidade na diretoria. Eu não sei o que acontece, cara. Parece que a Ponte não gosta de ser feliz, não. Gosta de sofrer mesmo. Mas quer sofrer, vai sofrer a diretoria, vai sofrer sozinho, né? Deixa a gente sossegado. Abraço, Júnior Fernandes, Campinas. Abraço, muito obrigado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido. Olha, gente, não tem miséria não, hein? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo. Ambiente agradável. Salão climatizado. E é o seguinte, ó, anote aí o endereço. Avenida Boa Ventura, aliás é rua, né? Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Agende o seu happy hour, reunião aí com a família, pessoal da empresa, encontro com os amigos. Tem coisa mais gostosa do que você reunir os amigos, aquele bate-papo informal, né? Vai molhando as palavras ali, porque afinal de contas, todos são filhos de Deus. E aí, aquele bate-papo gostoso, você nem vê a hora passar. Anote aí o WhatsApp para você entrar em contato. 97410-6068 para reservar o local. Pode ser que você chega lá com o seu grupo de pessoas e aí não tem lá, né, condições de acomodar aquele grupo grande. Então, para evitar esse transtorno, dá uma ligada antes, fale com o João Dias. Sim, João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Como ele está lá todos os dias, ele colocou, incorporou no nome dele o sobrenome Dias. 97410-6068. E se você tiver um grupo acima de 10 pessoas, o João Dias, que é o CEO daquele complexo gastronômico, vai dar um desconto especial para você. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h24, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes.
Mais uma vez um prazer muito grande a gente estar aqui participando do programa do nosso Esporte em Debate. Só para dizer que ontem, na lata, o Tigrão acertou 100%, hein? As classificações do Atlético Paranaense, também do São Paulo e também do Cruzeiro. Só porque foi chute, e o chute foi bem dado, né? Fala a galera de hoje lá do Alvinegro da cidade. Estamos falando aqui sobre o possível desfalque continuado, ou seja, mantido do Léo Naldi com a camisa 5 da Ponte. E aí? Não está confirmado ainda. Tenho certeza que o departamento médico da Macaca está trabalhando forte para tentar colocar o Léo Naldi no jogo. Ele é um jogador muito importante. E vejam que, coincidência ou não, com a saída dele do time, a Ponte acabou tomando 5 gols em 2 partidas. É bastante coisa. Então tomara que ele ganhe condição de jogo, ele dá uma consistência de marcação muito forte. Se não puder jogar, essa é a pergunta, caso seja mantido como desfalque o Léo Naldi, eu jogaria com o Felipinho, sem titubear. E também, claro, se tiverem condições o Ramon Carvalho, joga Ramon Carvalho, mais experiente, mas também está no DM. Não podendo jogar o Ramon Carvalho, aí eu escalaria o Felipinho, que mostrou que o time, quando teve o Felipinho no meio de campo, na última partida contra o Criciúma na sexta-feira passada, o time se mostrou mais encorpado, jogando mais próximo, mais junto, e ganhou um desafogo legal quando o Luiz Felipe, que estava quebrando o galho ali de volante, mesmo sendo a sua posição de origem, mas faz tempo que ele não atuava por ali, e aí ele foi para a lateral direita e o time no segundo tempo foi bem com essa formação. Então, se não der para o Léo Naldi e se não der para o Ramon Carvalho, eu começaria o jogo com o Felipinho. E migrando aí para o lado alviverde da nossa cidade, falando do Fala Galera do Guarani Futebol Clube, com Bruno José e Matheus Barbosa novamente à disposição, você retornaria os dois para a equipe titular? Essa é a pergunta. Eu retornaria, sim. O Bruno José, quando saiu contundido no intervalo do jogo de estreia contra o Avaí, ele era o melhor jogador em campo por parte do Guarani. Então tem que voltar. Saiu por contusão, está curado, a lesão não existe mais, tem que voltar. E o mesmo se aplica ao Matheus Barbosa. Mesmo o Ivan Alvarino tendo jogado muito bem, fez uma bela apresentação, sobretudo na consistência de marcação e no passe curto, na distribuição do jogo, na saída objetiva do meio para frente. Ele foi muito bem lá em Fortaleza contra o Ceará na última partida no sábado, na grande vitória do Guarani por 3-0. Apesar disso, o Matheus Barbosa também saiu por lesão e vem de grandes apresentações, vem de um grande jogo, não no conjunto da partida, onde errou alguns passes, mas um jogador que marca o gol que ele marcou, o primeiro gol do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O gol que ele marcou com aquela qualidade, aquela pancada que ele acertou, abrindo o caminho para a vitória, e que deixa o time por lesão, mesmo tendo ido muito bem o seu substituto de volante, o Alvarino, eu também retornaria com ele. Então, objetivamente, volto sim. Os dois estando à disposição, acho que devem ser titulares depois de amanhã, 21h30, sexta-feira, no Brinco contra o Ituano, que, aliás, vem meio de ressaca, vem meio de bode, foi eliminado na Copa do Brasil ontem, 1-0 no finalzinho, pelo São Paulo Futebol Clube. Batista. E daqui a pouco, Vladimir Catarino vem com as informações do Guarani, informações da Ponte Preta. Hoje o programa termina mais cedo, hein? Tem Jornada Esportiva Bandeirantes em rede nacional e o programa vai terminar às 19h. Vai mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Mensagem no ar da Bandeirantes, mensagem de áudio.
Carlos Batista, equipe, muito boa tarde. Quem fala é o Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretando. Eu tenho ouvido o programa aí, sempre fala dos machucados, né? O Leonaldi, o Fábio Sanches e outros aí. E aquele zagueiro, o Matheus Silva, ele já saiu da ponte, ninguém fala mais nada dele, ou eu perdi algum programa que vocês falaram, né? Quer saber se ele, porque a dupla titular da ponta é Matheus Silva e o nosso zagueirão, o xerifão lá, né? Esqueci o nome dele agora aí, que eu falei agora de pouco aí. Então, é o seguinte, Matheus Silva, onde que ele anda? Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Matheus Silva está contundido, está em recuperação. Ainda não tem condições de jogar, né? Ele já está ausente, você se lembra, desde lá a Série A2. Foi por isso que o Arthur foi jogar de zagueiro. Ele se machucou. No próprio jogo, o Hélio dos Anjos fez uma alteração e aí o Arthur foi para a zaga. Não saiu mais. Terminou a Série A2, Matheus Silva machucado. Começou a Série B, Matheus Silva machucado. E até agora não conseguiu a recuperação. Tem que aguardar um pouco mais, né? Para ver se terá condições e quando e vai ter condições de contar com ele. Tem um outro machucado aí também há milênios. É o caso do Everton, atacante Everton. O lateral estava machucado também, mas esse já se recuperou, né? Entrou lá contra o Vitória, aliás, foi muito mal. E, portanto, o lateral direito está recuperado. Mas o atacante não. Ele quebrou o tornozelo naquele jogo contra o Brusque, campeonato brasileiro do ano passado. Ficou grande parte do campeonato inativo, ele fez uma cirurgia, né? Aliás, uma imagem horrorosa. Toda vez que eu lembro dessa imagem eu fico arrepiado. E a gente que trabalha nisso, né? Você, enfim, não gosta de que aconteça esse tipo de contusão. Aliás, nenhuma contusão, o cara ser impedido de praticar a sua profissão é um negócio muito ruim. E eu fico muito sensibilizado quando isso ocorre. Eu lembro, por exemplo, a luta do Ronaldo Fenômeno, 2 anos parado. Uma luta imensa para tentar retornar. Felizmente retornou bem e até ganhou uma Copa do Mundo para nós. Eu lembro de um jogador da Ponte. Naquela época o narrador tinha que cobrir as folgas dos repórteres, às segundas-feiras. Então, uma segunda-feira ia no Brinco e a outra segunda-feira eu ia na Ponte Preta. E a Ponte tinha lá um jogador, o Carlinhos. Ficou muito tempo contundido e aquilo me tocava, né? Ele andando de muletas ali ao redor do campo, do lado de fora do alambrado. Então, um negócio terrível. E o Everton se machucou naquela partida contra o Brusque, fez a cirurgia e aí ele voltou, ele conseguiu voltar, muito tempo inativo, mas aí teve que refazer a cirurgia. Continua no departamento médico e não tem previsão de retorno. Ouvinte participando, mais uma mensagem no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é o Dene do Taquaral. Uma pergunta para vocês aí, fora da pauta. Batistão, você faz um merchan aí de uma determinada pizzaria e o que oferece uma pizza de sorvete. Essa pizza de sorvete é feita na geladeira ou no forno? Só curiosidade. Abraço, bom trabalho a todos. Abraço, muito obrigado. Legal, é isso aí, né? Sempre que tiver alguma curiosidade, e se a gente puder tirar a dúvida, né? Porque a nossa limitação é imensa, né? Eu só sei que nada sei. Mas a pizza de sorvete é a seguinte, você leva a pizza ao forno para poder assar a massa, né? Você não vai comer a massa, colocar a massa na geladeira. A massa tem que assar. E ela é assada no forno. Então você deixa ela lá no forno, né?
uns 10 minutos, aproximadamente. E aí, quando você tira a massa lá do forno, depois adiciona lá umas 2 ou 3 generosas bolas de sorvete. Sorvete, a sua escolha. Você escolhe o sabor. É assim que o negócio funciona. Inclusive, pizza doce, né? Como é que é feita a pizza de, por exemplo, doce de leite? Você adiciona o doce de leite depois da pizza assada, né? Você vai colocar a pizza no forno com as bolas de sorvete, aí o trem vem tudo derretido. Você vai ter que beber a pizza e não comer. Então assa a massa, tira a massa lá de dentro, espera ela dar uma esfriada, ela fica mais ou menos morninha, e aí coloca as bolas de sorvete. É feito assim também com a pizza de rúcula. Você não pode assar a pizza junto com a rúcula, porque senão ela fica toda murcha, né? Então tem que tirar a pizza e depois acrescenta essa rúcula na pizza e aí ela fica saborosa. Valeu, hein? Grande abraço, muito obrigado. É isso aí, o Gabriel salivou e eu também. 17h36, vamos para um rápido intervalo e depois vamos conferir aqui as informações, atualizar informações dos times de Campinas. 17h36, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella, temporal rende muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br.
Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem tivemos a classificação de 4 equipes à próxima fase da competição. O Cruzeiro venceu o Náutico por 2-0 e se classificou, assim como o Fluminense, que derrotou o Paysandu por 3-0. Em Itu, o São Paulo, com o gol de Wellington Rato, venceu o Ituano por 1-0 e também garantiu vaga às oitavas de final. Assim como o Atlético Paranaense, que no tempo normal venceu o CRB por 2-1 e nos pênaltis derrotou o time alagoano por 4-2. Hoje, a definição de mais classificados. 7 da noite na Vila, Santos e Botafogo. No mesmo horário em Recife, Sport e Coritiba. 19h30, no Bento Freitas, Pelotas, tem Brasil e Atlético Mineiro. 19h30, no Mangueirão, Águia de Marabá e Fortaleza. 8 da noite, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, tem Tombense e Palmeiras. 9h30 no Independência, América Mineiro e Nova Iguaçu. No mesmo horário no Maracanã, Flamengo e Maringá. E no Neoquímica Arena tem Corinthians e Remo. Na quinta-feira, a definição dos demais classificados. 7 da noite em Salvador, Bahia e Volta Redonda. 7h30 no Rio, Botafogo e Ipiranga. 8 da noite, Alagoas, CSA e Internacional. E às 9h30, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e ABC. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, terceira rodada, sexta-feira, 7 horas, Criciúma e Avaí. No mesmo horário, Vitória e Londrina. 9h30, Guarani e Ituano. No sábado, 4 da tarde, Sampaio, Correia e Mirassol. Às 5, Botafogo e CRB, Chapecoense e Ponte Preta. 18h15, Tombense e Atlético Goianiense. No domingo, 15h30, Novo Horizontino e Esporte. Às 18 horas, ABC e Ceará. E no domingo, 18h15, tem Vila Nova e Juventude. Já pelo Brasileirão, terceira rodada, no sábado, 4h30, Coritiba e São Paulo. No mesmo horário, Fortaleza e Fluminense. 18h30, Allianz Parque, tem Palmeiras e Corinthians. No mesmo horário, Santos e América Mineiro. Também 18h30 do sábado, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Às 9 da noite, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No domingo, 4 da tarde, Flamengo e Botafogo. 18h30, Inter e Goiás. No mesmo horário, Cuiabá e Grêmio. E na segunda-feira, fechando a rodada, 8 da noite em São Januário, tem Vasco e Bahia. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate, 17h42. Mande para cá sua participação via WhatsApp 971021493. As pautas de hoje do Fala Galera. Caso Leonaldi desfalque a Macaca novamente. A Ponte vai jogar contra a Chapecoense sábado, 5 da tarde. Esse jogo estará na tela da Band. Esparrama aí a notícia. Avisa todos os pontepretanos e quem também não é pontepretano, mas gosta de futebol, que o jogo Chapecoense Ponte Preta vai ser transmitido ao vivo na tela da Band para praticamente o Brasil inteiro, né? Só algumas praças que não receberão, mas praticamente o Brasil inteiro recebendo as imagens ao vivo de Chapecoense Ponte. Vou narrar esse jogo na TV com os comentários do Valdemir Gomes e do Gleger Zorzin. Então é o seguinte, caso o Leonaldi desfalque a Macaca contra a Chapecoense, quem você escalaria no lugar dele? E para os bugrinos, com Bruno José e Matheus Barbosa liberados, já estão à disposição, você retornaria com eles ou não? 97102-1493. 97102-1493
Mande para cá mensagens de texto curto, tá? E mensagens de áudio 40, 50 segundinhos. Dá tempo de você dissertar aí sobre os temas. 17h44, mensagem de áudio no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem, Batista? Bom programa para você aí, para todos os componentes da equipe. Na minha concepção, já está na hora do Felipe Moreira jogar com um quadrado de meio de campo, só um atacante, só o Gé, tá? Jogar com 2 volantes, um deles é o Matheus Jesus, Elvis de meia e Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, toda vez que entrou, deu conta, não comprometeu. Agora o time está apanhando mais do que tapete em dia de limpeza. E vai continuar do mesmo jeito? Não, tem que tomar providência. E qual é tomar providência? Faz um quadrado no meio de campo. E se Matheus Jesus não quiser jogar, tira do time. A Ponte Preta é time de massa, é time de torcida. Quem não quiser jogar, que saia da frente. Que respeita a torcida da Ponte Preta. Tá bom? Avelar de Hortolândia. Vou repetir, na minha concepção, até as coisas se ajeitar, é um atacante só. 2 volantes, 2 meios, um atacante. E deixa as coisas acontecer, as coisas vão melhorando aos poucos. O time vai pegando entrosamento, o departamento médico vai liberando. E aí sim vai montando o esquema tático que for melhor. Essa é a minha opinião. Bom programa a todos, boa tarde. Concordo com você, Avelar. É difícil fazer o simples. Parece que sempre há um pensamento de complicar, né? Eu gosto muito desse esquema 4-4-2. E esse caso do Cássio Gabriel é uma situação que eu não consigo entender, né? Ah, o Cássio Gabriel é reserva do Elvis. Pô, mas os dois não podem jogar junto, cacete. Se tivesse alguém jogando melhor, mas na Série B, ninguém tá jogando bem ali no meio. Então por que não coloca os dois juntos? Ou pelo menos experimenta para ver se a coisa funciona. Aí só entra o Cássio Gabriel quando o Elvis não pode jogar, ou então o Elvis está cansado e coloca o Cássio Gabriel. Por que não tenta pelo menos uma vez com os dois para ver o que acontece, ué? E monta um esquema lá ajustadinho, né, no 4-4-2, priorizando a marcação, saindo só na boa, como disse aí sabiamente o Avelar. Até as coisas melhorarem. Depois que a coisa melhorar, aí dá para tentar ousar um pouco mais, colocar até 3 atacantes. Mas enquanto as coisas estão nebulosas dessa maneira, tentar fazer o simples. É difícil fazer o simples. Fazer o simples, escalar sim o Cássio Gabriel, que ele, todas as vezes que entra, ele acrescenta. O cara acrescenta. E tá sempre no banco. Sempre no banco. Começa a jogar com ele pelo menos uma vez, os dois, né? Coloca qualidade no time. Os dois. Ah, mas quem que vai sair? Não sei, ué. Tire o Matheus Jesus, então, que também não tá funcionando. Nos 2 jogos que ele jogou, ele não conseguiu luzir na Série B. Então tenta alguma coisa diferente. Se fizer a mesma coisa, vai colher o mesmo resultado. Para colher resultados diferentes, é preciso fazer de forma diferente. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, senhor Carlos Batista, CH, Gang Jorginho, Tigrão. Eu quero saber do CH, se o Guarani tem só um time ou tem elenco também? Precisa ter os dois. Eu quero que o CH responda pra mim, tá bom? Se o Guarani tem só um time ou tem só um elenco? O time precisa ter o elenco. Se tiver só um time, não adianta. Não chega em lugar nenhum. Obrigado, é o Paulo aqui da Vila Formosa. Ô Paulo, vou pedir desculpa a você, né? Mas hoje não vai ter o comentário do CH que tanto você gosta e tanto você aprecia. Porque o CH tá de férias. Então, infelizmente, nos próximos 15 dias, você não terá aqui o comentário do CH que você tanto gosta, tá bom? Então peço desculpas, mas infelizmente não dá aqui para colocar o comentário, porque o CH está em local incerto e não sabido, tá gozando as suas férias.
17h49, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigo Batista. É Ed Camargo do Jardim Bandeirantes. Eu acho que você já pode abrir uma pizzaria lá em São Joaquim da Barra, porque você já entende tudo de pizza. Ela vai chamar Pizzaria Batista Night, porque você está lá todas as noites. Um forte abraço. Sim, e na fachada principal da pizzaria estará escrito Batista Night em luzes de neon. Vamos com as informações. Quem vem primeiro aí? Hoje, Vladimir Catarino só informa Guarani. Então vamos lá, informações do Guarani, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que volta a campo na próxima sexta-feira, 9h30 da noite no Brinco de Ouro contra o Ituano, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani está muito bem na competição, né? Em 2 rodadas, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados. A se julgar pelo time que treinou hoje, Batista, o Guarani terá mudanças importantes na sua formação, na sua escalação, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre o time que treinou, sobre um provável Guarani para jogar contra o Ituano. Mas hoje a assessoria de imprensa do Bugre realizou a apresentação oficial de 2 reforços para a sequência da temporada. Um deles, o goleiro Arthur Mota, de 21 anos, vindo do São Caetano. Ele falou, concedeu entrevista e começou falando exatamente sobre a sua carreira, os clubes por onde passou, até chegar ao Guarani. Primeiramente, eu comecei no São Caetano, na base do São Caetano, com 14 anos, no Sub-15. E aí de lá fiz um bom campeonato, subi para o Sub-17 de lá mesmo. Fui fazendo bons campeonatos, subi para o Sub-20. Joguei meu Sub-20 pelo São Caetano, consegui subir no profissional do São Caetano, joguei, fiz boas partidas, e de lá fui pro Fortaleza. Fiquei 2 anos no Fortaleza, depois acabou meu contrato lá, retornei para o São Caetano esse ano, onde fiz um campeonato paulista muito bom, jogos que eu fui muito importante para o time, e hoje, graças a Deus, estou no Guarani. O goleiro Arthur Mota, Batista, afirmou que já está preparado, adaptado a uma nova realidade para os goleiros, que é também o uso dos pés, né? O goleiro agora não basta ser bom com as mãos, também tem que ser bom usando os pés. Sobre isso. Cara, eu por ser um goleiro assim novo, né, no profissional, acho que a metodologia hoje para goleiro é muito esse jogo com os pés, né? O melhor ataque é a defesa, né? Então, assim, o ataque começa lá desde o goleiro, então essa metodologia sempre foi aplicada para mim, então sempre costumei a trabalhar com os pés em todos os clubes que eu passei, então acredito que eu tenho um ponto positivo, que é saber jogar com os pés. Para ele, o goleiro Arthur, esse momento é o melhor para se chegar em um clube, né? Como o Guarani, que está na liderança e começou muito bem a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa acho que é a melhor possível. Eu cheguei assim, primeiro jogo a gente já conseguiu ganhar de 4-1 dentro de casa, depois 3-0 fora de casa. Acho que eu tô muito empolgado, assim, ansioso para poder ajudar o Guarani da melhor forma e tenho certeza que a gente vai brigar por esse acesso aí até pelo título. Por fim, o Arthur Mota, goleiro de 21 anos, falou sobre a expectativa de conviver com goleiros experientes do Bugre, como o Tony e o Pegorari. E o que ele pretende usufruir disso, né? O que ele pretende aprender com os mais experientes goleiros que hoje estão à sua frente na camisa bugrina. Acho que para mim isso aí só tem a somar durante minha carreira, né? Claro que tem os meninos também, o Álvaro e o Vini, que vem treinando com a gente, mas assim, procuro mais absorver questão de experiência, jogo mesmo com o Tony e com o Pegorari. Né, são excelentes goleiros que passaram por diversos clubes aí, fizeram boas campanhas em diversos clubes, então tenho que absorver um pouquinho dessa experiência dele, que tenho certeza que vai ser muito bom para mim durante minha carreira. Outro que concedeu entrevista, apresentado oficialmente hoje, Batista, foi o Bernardo, volante também de 21 anos, vindo do Guarani. O
Bernardo agradeceu a recepção que teve na sua chegada a Campinas e falou com a assessoria de imprensa do Bugre sobre a expectativa para a temporada. Obrigado pelas boas-vindas. Minha trajetória é curta, como você falou. Eu comecei desde cedo no Curitiba, desde os 11 anos e fiquei lá até os 21, né? Foi quando eu me transferi para cá agora e no novo clube. E queria que você falasse para a gente um pouco das suas características. Você vem como um volante, mas qual que é o seu estilo de jogo dentro do campo? Olha, eu faço as duas, eu faço o primeiro volante e o segundo. Minha característica é o passe, eu tenho bastante passe vertical, consigo arrastar a bola e sou um cara que pisa na área. E qual que é a sua expectativa para essa Série B, né? Você já é um jogador, aí, como você veio no Curitiba, né? Você teve ali uma experiência na Série A, agora vem para a Série B também para ajudar o Guarani nesse campeonato. Como que você vem enxerga o Guarani nessa competição? A expectativa é a melhor possível. Eu venho aqui para ajudar, venho aqui para ganhar experiência e espero ajudar o Guarani a conquistar os seus objetivos, que é a Série A, que é o principal disso. E agora, né, eu queria saber se o Regis, o Diego, o Neilton ligaram para você, né, porque você tem uns ex-companheiros de clube. Como que foi assim essa interação deles com você quando surgiu o seu nome aqui no Guarani? O Regis, quando ele estava lá em Curitiba, ele já falou que aqui era um bom clube para eu vir, que ele falou que tinha todo o apoio, que aqui era o staff era muito bom, os funcionários, tudo ia acolher bem. E quando ele veio para cá, ele me ligou também falando para eu vir, que ia dar tudo certo, que eu ia ser bem recebido. E agora falando um pouco desse começo do Guarani, né? Você chegou semana passada, o Guarani já venceu 2 partidas. Como que você enxerga esse início positivo do clube na Série B? No campeonato de pontos corridos, todos os pontos são importantes e o Guarani começou muito bem. E é sempre bom entrar num time encaixado, buscar a minha vaga e fazer um bom desempenho. Ouvimos, portanto, as palavras tanto do Arthur Mota, goleiro, quanto do Bernardo, volante, que foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira. Batista, o time que treinou hoje sob o comando do técnico Bruno Pivetti vem com alterações importantes com relação ao jogo contra o Ceará. A primeira delas no setor defensivo. O Porfírio, Diego Porfírio vai ganhar a vaga, ou pelo menos no treino de hoje ganhou a vaga do Mike. Lembrando que o Porfírio entrou bem na partida contra o Avaí e entrou bem também contra o Ceará. Ele quem começou a jogada para o último gol marcado no finalzinho da partida pelo Derek. Então, Porfírio treinou na esquerda no lugar do Mike. No meio-campo, o Matheus Barbosa recuperou a sua condição de titular no treino, no lugar do Alvarinho. Matheus Barbosa que não foi à Fortaleza por estar entregue ao departamento médico com desconforto. Quem também recuperou a condição de titular foi o Bruno José. Bruno José que também não viajou para a Fortaleza, entregue ao departamento médico, ele recuperou essa condição. Deixam o time titular nesta formatação inicial do técnico Bruno Pivetti o Ivan Alvarinho, que jogou contra o Ceará no meio campo, e o Isaac também foi um jogador importante, mas que nessa formação vai para o banco de reservas. Então o Guarani, que treinou hoje o Batista, e pode ser sim uma prévia do time que vai encarar o Ituano na sexta-feira, com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Porfírio, o Matheus Barbosa, o Anderson Regis, Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. Esse é o time do Guarani, que treinou hoje sob o comando do Bruno Pivetti, pode ser o time titular da equipe do Bugre para enfrentar a equipe do Ituano. Amanhã a gente traz essa confirmação do time oficial que deve ir a campo, mas repito, time que treinou hoje, com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Porfírio, o Matheus Barbosa, o Anderson, Regis e Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. As informações do Bugre, Batista, aqui no Esporte em Debate. Ok, tá aí Vladimir Catarino, informações do Guarani. Ô Tigrão, antes da análise deste provável time, inclusive com alterações, gostaria que você falasse aí do Bernardo, a entrevista do Bernardo e também do Arthur Mota, que foram apresentados hoje como os reforços do Guarani. Tigrão. São jogadores jovens, promissores, mas ainda, claro, que chegam no Guarani neste momento para compor o elenco. O Mota é goleiro, deve ser o 4º goleiro, e no caso do volante, claro, vai mostrar suas qualidades. Parece que as indicações, as recomendações são as melhores possíveis, mas nesse momento chega para brigar por posição, mas chega apenas como opção. Eu sempre sou a favor de jogadores jovens, são jogadores que provavelmente o Coritiba está repassando por empréstimo para o Guarani com a intenção de amadurecê-los, de canchá-los, como gostava de dizer o Tacílio Pires de Camargo, o Cilinho.
né? Então eu fico ansioso para vê-los em ação o mais breve possível, mas nesse momento são jogadores apenas para compor o elenco e que podem aí ao longo de uma competição de 38 rodadas, uma competição grande, terem as oportunidades que talvez não tiveram quando estavam no Coritiba, depois que se profissionalizaram. Bom, vamos analisar então aí o provável time do Guarani para este jogo diante do Ituano. Como você já dissertou sobre o Ituano, perdeu, saiu da Copa do Brasil. Aliás, uma curiosidade, o Ituano jogando contra o São Paulo nas 4 últimas apresentações, o gol do Rato, o Wellington Rato, foi o único gol em 6 horas de futebol. Impressionante, 4 jogos e os times empatando sempre em 0-0. E ontem quase empatou de novo. Se empatasse, iria a decisão para pênaltis. Mas o Rato marcou um golaço, meteu a bola na rede e com esse resultado de 1-0, placar magrinho, o time do São Paulo avança na competição. Bem, vamos então analisar a sua análise a respeito do Guarani. Eu repito, o time passado aí pelo Vladimir Catarino. Tony no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Lucão e Alan Santos. E aqui a novidade, Porfírio começando o jogo. Matheus Barbosa no lugar do Alvarinho. A última partida, 3-0 contra o Ceará, jogou o Alvarinho, que quebra o galho às vezes de lateral e até zagueiro, mas é volante de origem. O Henderson, Regis e Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José retornando ao time, portanto Isaac no banco de reservas. E aí, ô Tigrão, o que você achou desse time que treinou hoje? A volta do Matheus Barbosa é absolutamente coerente, né? Perdeu a posição, como eu disse aqui já no Fala Galera, por contusão. Então tá com a lesão curada, tá com a lesão resolvida, tem que voltar pro time. O Porfírio, eu venho falando da titularidade dele desde a estreia contra o Avaí. Aí foi mantido, não é, o titular até então contra o Ceará, o Mike, foi mantido. Só que o Porfírio entrou lá e foi bem de novo. O detalhe é que no Ceará o Mike jogou mais do que jogou contra o Avaí na estreia. Lógico, já tinha percebido o tamanho da sombra, mas o Porfírio é um jogador decisivo, né? Entrou 2 pedacinhos de jogos e deu 2 assistências para gols, inclusive o gol mais bonito do Guarani, um dos mais bonitos da competição até agora, que foi o 3º gol contra o Ceará. A jogada inteira foi do Mike, que depois enfiou o Derek para fazer o gol. Claro que o mais bonito até agora é o do Matheus Barbosa na estreia, o primeiro gol contra o Avaí. Mas esse gol do Derek lá em Fortaleza também foi muito bonito. Só que, apesar de ter evoluído o Mike na segunda partida, o Porfírio está jogando muito e eu já esperava por essa alteração. E eu acho que acerta nesse quesito o Bruno Pivetti. No meio de campo, o Matheus Barbosa, eu já disse, tem que voltar, porque vem de lesão e tem que voltar a equipe. E também o Bruno José tem que voltar. Agora aí o detalhe, vai voltar no lugar do Isaac. Eu acho que o Guarani encaixou tão bem com o Isaac e Regis, desde o segundo tempo contra o Avaí e depois durante o jogo todo contra o Ceará, que é muito importante a volta do Bruno José. Mas é doída a saída do time do Isaac. Ah, mas quem que você tiraria? É complicado. E o ouvinte agora há pouco perguntou, acho que até perguntou para o CH que está de férias. O Guarani tem só time ou também tem elenco? Está provado aí, ó. Estava jogando de titular o Mike, não comprometeu, e tem um jogador melhor do que ele nesse momento na reserva. Aí sai o Matheus Barbosa, entra o Alvarinho e joga bem contra o Ceará. Aí o Bruno Mendes, o Bruno José se contunde, vem o Isaac, arrebenta com a boca do burro, inclusive fez o primeiro gol também contra a equipe do Ceará, pegando um rebote do goleiro num chute do Bruno Mendes. Então acho que está mais ou menos respondido aí. Eu só questiono, para voltar com o Bruno José, tirar
o Isaac do time. E explico por quê. Com o Isaac, é um 4-4-2 com variações para o 4-3-3. Com essa formação que foi passada aí, que treinou pelo Vladimir Catarino, é um 4-3-3 mais bem pronunciado. E quem que vai ser o assistente de armação, de transição do meio campo para frente da equipe do Guarani? Quem é que vai fazer essa função? Quem é que vai encostar ali no Regis? Vai ser o Bruninho. Então, eu pergunto, o Bruninho tem essa característica para que o Guarani forme um ataque, uma linha de frente com Bruno Mendes e Bruno José. O Bruninho executa melhor essa condição de transição do meio para frente do que o Isaac. Saiu também, está muito bem no time o Bruninho, não deixou a equipe, faz uma beirada interessante pelo lado esquerdo, mas eu acho que o time indo bem como está, essa alteração de tirar o Isaac, voltar o Bruno José, ok, estou 100% a favor e já tinha dito isso aqui no início do programa. Agora, no lugar do Isaac, eu questiono, eu acho que o Bruno Pivetti poderia testar, ainda tem tempo para fazer mais um treinamento amanhã e ver se é realmente a melhor opção, se isso não vai deformar um pouquinho um desenho tático que encaixou maravilhosamente bem desde o segundo tempo contra o Avaí e durante toda a partida que nós vimos no último sábado contra o Ceará. Agora está respondido aí, né? Veja, um jogador que está jogando a bola com o que está jogando o Isaac está correndo o risco de ir para a suplência, de ir para o banco, para que volte o Bruno José. Então, se não em todas as posições, na zaga, por exemplo, eu tenho alguma dúvida quando sair o Lucão, enfim, mas do meio para frente o Guarani está mostrando aí que não tem só 11, que tem um elenco pelo menos de mais 4 ou 5 jogadores já testados nesse campeonato, que conseguem não deixar o nível cair e se inserem na equipe, mantendo esse nível no nível exatamente dos titulares que por um motivo ou outro não têm podido jogar. Então dá para pensar um pouquinho. Eu volto sim com o Bruno José. Merece voltar. Estava muito bem na partida contra a equipe do Avaí na estreia. Mas questiono se é mesmo esta a melhor opção, porque vai dar uma deformada. Além da questão da bola individual que está jogando o Isaac, a saída dele, se é que ela realmente vai se materializar, ela deforma um pouquinho o modo de atuar e o esquema, o desenho tático, a plataforma que o Pivetti vem usando a partir do segundo tempo contra o Avaí. Batista. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e uma mega loja em Sorocaba. 18:08, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Band. A respeito dos torcedores do Guarani reclamando dos ingressos, gente, vamos ser sócio campeão. Se você pegar, dá uma merreca pro jogo, né? Vamos parar de reclamar, vamos ajudar o clube, dá praticamente uma cerveja aí para cada jogo. Então não é caro ir no Brinco de Ouro não, entendeu? Então se fosse lógico, o cara quer ir um jogo só, se você não for em todos os jogos, não tem problema, ajuda teu clube, ajuda o Guarani Futebol Clube, tá bom? Grande abraço a todos.
Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a toda a equipe da Bandeirantes. Olha, eu acho que estão sendo muito injustos com o Matheus Barbosa. Pô, o cara, além de 2 gols bonitos, vamos ver as coisas pelo lado bom. Se não fosse o gol dele contra a Portuguesa, o Guarani não se classificaria. E hoje, se não fosse o gol dele contra o Avaí, o Guarani não estaria em primeiro lugar. Tudo bem, pode ser que ele não tenha uma boa transição, mas ele está fechando bem os espaços ali atrás na defesa. Tanto é que o Guarani tomou 1 gol apenas. Então, assim, não vamos desrespeitar o rapaz não, porque ele tem trabalhado muito. Eu acho que ele é muito esforçado e a certeza que ele treina aqueles chutes. Contra o Ituano, se o Ituano vier aqui retrancado, será que um chute dele não poderia resolver e dar a vitória para o Guarani? Então, assim, vamos ver as coisas pelo lado bom, né? É o Gabriel aqui da Vila Régio. Um grande abraço aí para todos vocês. Abraço, muito obrigado. 18h10, mais um ouvinte no ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Sim, referente à questão do Guarani, voltaria o Matheus e o Bruno. Em time que está ganhando não se mexe. E também, como é contra o Ituano e o time tem que propor o jogo, então os dois sabem muito bem o que fazem com a bola, certo? E se fosse contra um time mais, assim, que propõe o jogo, que ataca mais, eu colocaria o Alvarinho. Um grande abraço para vocês, Felipe Maia, aqui de São Bartolo, Peru. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Felipe Maia participando direto do Peru. Tá conosco, né? Ele provavelmente deve estar na capital. Estive lá cobrindo Libertadores pelo Guarani. Guarani disputou 2 jogos e eu estive fazendo a cobertura. Só me arrependi de não ter ido conhecer Machu Picchu. Tive a oportunidade, um pessoal que ia para lá, né, até fez o convite, mas tá louco, era terrível, 2 horas de voo de Lima, e aí depois mais 1 hora de trem, e depois tinha que ir mais 1 hora a pé, até chegar a Machu Picchu. Ah, não dá, e aí depois tinha que fazer tudo de volta. Claro que lá é o berço da civilização, seria interessante conhecer, seria mas você cultura. bobeou, pô. Você bobeou. Bobeei, Você bobeou. né? Depois dessa, eram 3 horas de voo, mais 2 horas de trem e 1 a pé, não é isso? Essa a pé você poderia dispensar, era só você locar uma lhama e ir cavalgando sobre ela. Inclusive, a baba seria gratuita. O problema é esse, né? Que você vai conversar com a lhama para ela levá-lo. E ela cospe tudo na sua cara, mano. Só para tratar o preço com ela, você tem que ligar o limpador de para-brisa na velocidade mais alta. Pelo menos eu trouxe de lá uma blusa. Eu pensei que você tinha trazido uma lhama. Não trouxe a lhama, mas trouxe a pele da lhama dentro da blusa. Ela era um frio terrível, então tive que comprar uma japona, assim, com um pouco mais de substância, para poder deixar o meu corpo quentinho. Teve 3 amigos nossos que foram atravessar o deserto e não tinha outro meio de transporte, tinha que ser com o camelo, entendeu? E aí eles montaram os 3, pô, aí também é sacanagem, né? Mas para economizar, verba curta e tal, montaram os 3 no camelo. E estão atravessando lá, já tinham andado mais de 100 quilômetros para atravessar para o outro povoado onde eles queriam chegar. E aí o que estava mais... o que estava mais na frente do camelo, mais próximo da cabeça, assim, quase montado no pescoço do camelo, porque para caber todo mundo, ficou um ônibus aquilo lá, né? Aí ele deu uma olhada assim e falou, moçada, olhou assim o rosto do camelo e falou com os amigos e falou assim, moçada, o camelo tá chorando. Aí o último que estava na fila de trás falou, mas se eu tirar o pé daqui eu caio. Tigrão, sempre.
Tigrão é o lactobacilo vivo. Sempre tem uma conotação. Bom, vamos lá. 18h14, ouvinte no ar da Bandeirantes. Tá aqui, ó. Boa tarde, Batista. Esse treinador da Ponte, nesse momento, quem vai escalar o time vai ser o Eberlin. Depender dele, vai ser 5 volantes. Sobre contusões, é só pagar o que deve. No dia seguinte, todos estarão à disposição. KKKKK. Lembra da frase do Vampeta? Bom trabalho, Edivaldo. Abraço para você, Edivaldo. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, aqui é o Marquinhos. Pergunta: Guarani está com conversas adiantadas com Vinícius Popó. Marcelo Rodrigues, Jardim Bassoli, Campinas. Olha, vou dizer a você o que é que me disse o Rodrigo Pastana. Perguntei ao Rodrigo Pastana sobre essa questão do Vinícius Popó. E a Ponte também estaria interessada no Vinícius Popó. Capivariano Série A3, né? Tá aí na bica para subir o Capivariano. Aí o que me disse o Rodrigo Pastana, que inclusive estava extremamente irritado com essa informação. Abre aspas. Não temos interesse nenhum em Popó. Vamos com esse elenco até a próxima janela de transferências. Foi isso que disse o Rodrigo Pastana, portanto, nenhuma possibilidade do Guarani comprar os direitos do Vinícius Popó. O que ocorre é o seguinte: Guarani se deu muito bem com o Yuri Tanque, que veio também do Capivariano. E aí surgiu essa informação nos bastidores que o Guarani estava interessado nesse Vinícius Popó. E segundo o próprio Pastana, jogador que esteve no Goiás em 2020 disputando a Série B e não deu nenhum chute no gol. Então, apenas e tão somente especulação, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Ouvinte no ar, participando conosco, diz aqui noite. Mandou só noite e não boa noite. Tá bom, então noite para você também. Luiz Felipe, volante na inscrição e lateral direito de vocação. Achou a posição no futebol. Carlos Matozinho, zona rural de Itatiba. Valeu, Carlos Matozinho, um abraço para você, muito obrigado. KKKKK, também gosto das opiniões do nosso CH, Grande Batista. Tenha uma excelente noite, beijos. Tô lendo do jeito que ela escreveu. Marisa, tenha uma boa noite, ô Marisa. Beijos para você também, muito obrigado pela sua participação. 18h17, intervalo, e voltamos já já com mais participações aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ei, você aí, você que está ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, Guarani e Ituano vão se enfrentar às 21h30 no estádio Brinco de Ouro. E no sábado, a Ponte Preta vai encarar a Chapecoense às 17 horas na Arena Condá em Chapecó. Jogos da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar logo mais o confronto entre Corinthians e Remo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que no primeiro jogo o Timão perdeu por 2-0. O provável Corinthians do técnico Cuca, Cássio no gol, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Matheus Araújo e Barleta, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já o Remo do técnico Marcelo Cabo com Vinícius no gol, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan. O show a Pablo Roberto, Galdesani e Richard Franco, Pedro Vitor e Muriqui. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro FIFA de Minas Gerais. E o árbitro de vídeo será o carioca Rodrigo Carvalhais de Miranda. 9h30, a bola rola em Itaquera. Tem Corinthians e Remo valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h26, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você está no YouTube, dê um like aí para nós. Joinha, dê um joinha, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja assinante, não paga nada, é de graça e você concorre a ingressos. Amanhã eu vou sortear 10 ingressos do Guarani para o jogo de sexta-feira. Você vai assistir o jogo nas cadeiras vitalícias, lá no Estádio Brinco de Ouro. Partida marcada para 21h30, Guarani enfrentando o Ituano. Então amanhã você saberá o que fazer para concorrer aos 10 ingressos, tá bom? Mas já vai entrando aí, né? Você que não é assinante, assine o canal, porque essa é uma das exigências. Ouvinte no ar, 18h27. Batistão, amigos da Band, boa noite. Aqui é Luiz Della Torre, falando do Cancioneiros, aqui em Paulínia. Rapaziada, o Bugrão vai subir. Eu fui com a minha esposa no primeiro jogo contra o Avaí. Minha esposa não erra, cara. Ela falou pra mim, o Bugrão vai subir. E o Bugrão vai subir. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos pro brinco. Lugar de bugrino vivo é no brinco. Aê! Abraço, valeu. Sensacional. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Nivaldo aqui de Valinhos. Eu não quero ser corneteiro, mas esse cara manter o Bruninho, manter o... sei lá, quem quer que seja, tirar o Isaac. Isaac foi o melhor jogador em campo lá no Ceará. O cara, pelo amor de Deus, ele tá querendo fazer graça aí com o time. Isaac é titularíssimo. Não errou um passe o jogo todo. Foi participativo. E eu diria que ele foi o protagonista da vitória. Mas, cabeça de técnica que nem bunda de neném, né, mano? Vai saber se é talco ou bosta. Opa, ô louco. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte participando conosco. Boa noite, turma. E o Dudu Ratamoto? Não sei se é assim que se escreve. Você se escreveu com R e é com H. Uns falam Atamoto, né? Mas eu fui checar quando ele veio para a Ponte. E o próprio jogador disse que é Ratamoto.
H com som de R, igual Honda, carro Honda. Então é Dudu Ratamoto. Ele continua no elenco da Ponte? Pergunta Dadá, de Barão Geraldo. Sim, ele estava no banco contra o Criciúma, com a camisa número 7. Não vem sendo aproveitado, mas tá no elenco, né? Tá no elenco. Fala, Batista, boa noite para vocês aí da bancada. Batista, é justa a lacração que está sendo feita ao professor Cuca? Até uns meses atrás, quando estava sendo vitorioso no Galo, queriam ele até na nossa seleção. E agora não serve. Bom, é a lacrolândia, né, velho? Isso é um negócio terrível. É uma doença que tomou conta do país e é muito complicado. Isso aí, inclusive a emissora que está lacrando o cara, contratou ele como comentarista no período aí da Copa. Então é complicado isso, né? Porque serve numa situação e aí não serve na outra situação. Ele foi técnico dos maiores times do país, de grandes times do país, e ninguém falou absolutamente nada. Então, por que agora ele não serve? Sendo que o caso aconteceu quando ele ainda era jogador de futebol. E depois disso, ele encerrou a carreira, jogou na seleção brasileira, encerrou a carreira, virou treinador e dirigiu os grandes times do futebol do Brasil, né? Então, agora tem esse caso polêmico aí, um assunto realmente estranho. Claro que é um fato. O clube contratou um profissional, acredito, pelo trabalho e não pela sua vida pessoal. Tem nada a ver com a vida pessoal, ele foi contratado pelo trabalho, pela competência dele. E é assim, né? Corintianos que estão aí questionando. O estádio do Corinthians foi construído com situações nebulosas, que não quero aqui entrar no mérito. Uma dívida impagável, que é um negócio horroroso. E aí, ninguém falou absolutamente nada. E agora estão fazendo aí até carta para retirar os patrocinadores do Corinthians. São corintianos. Sem dinheiro não tem time. Sem dinheiro não tem clube. Então, né, ninguém protesta, ninguém fala nada sobre corrupção. Mas estão lacrando aí o caso do Cuca. E aí querendo que os patrocinadores encerrem os contratos por essa questão. Encerrar o contrato vai arrebentar com o time. Já existe uma dificuldade financeira imensa. E aí usa essa pressão para que o Cuca seja demitido e mandado embora. Nem sei se o Cuca também vai aguentar essa pressão imensa. É um jogo hoje, tem que fazer uma diferença enorme aí, né? Perdeu o primeiro jogo contra o Remo lá no Mangueirão, 2-0, e hoje tem que fazer 3 gols e não tomar nenhum para conseguir a classificação, ou 2-0 no tempo normal e levar a decisão para pênaltis. Então não sei se ele aguenta esse tipo de pressão, porque também não é fácil para a pessoa dia e noite ficar aguentando isso, e tem filho, e tem filha, e tem esposa, tem a família, que é, sem dúvida, aquela que sofre mais. 18h33 e vamos para um rápido intervalo. Já foi o último? Ah, perfeito. Então vamos com informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Fala, Batista. Agora a Ponte Preta é assunto aqui no Esporte em Debate. Macaca que busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, em partida marcada para o próximo sábado, 5 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó, contra a Chapecoense. Segunda partida seguida da Ponte contra times catarinenses, afinal, perdeu na sexta-feira para o Criciúma, jogando no Majestoso pelo placar de 2-1. E esta partida, entre Chapecoense e Ponte Preta, vai ter transmissão ao vivo, além da Rádio Bandeirantes, pela TV Bandeirantes, a Band Mais TV. Então, para você, torcedor da Ponte Preta, uma excelente oportunidade de você
assistir a Ponte na tela da Band Mais TV e ouvir também a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte, Batista, que fica na expectativa com o técnico Felipe Moreira para a escalação do Fábio Sanches, zagueiro que já foi liberado, passou do período de transição para o trabalho dentro de campo, ficou algum tempo fora, né? Não jogou ainda nessa Série B, estava no departamento médico. Fábio Sanches deverá começar como titular o jogo contra a Chapecoense. Resta saber na vaga de quem na zaga. No lugar do Arthur, indo o Arthur para a esquerda ao lado do Edson, ou no lugar do Edson, com o Arthur sendo mantido na zaga e o Júnior Tavares na esquerda. É uma dúvida que persiste, são as possibilidades que tem o técnico Felipe Moreira para montar o time com a entrada do Fábio Sanches. O técnico da Ponte ainda não poderá contar com o Leonaldi e o Ramon Carvalho. Os jogadores ainda não foram completamente liberados para serem relacionados. São problemas, até porque o técnico Felipe Moreira contava tanto com o Leonaldi quanto com o Ramon Carvalho. Havia expectativa de que eles seriam liberados para estar em campo na próxima rodada no sábado, mas pelo menos neste momento, praticamente descartada a volta tanto do Leonaldi quanto do Ramon Carvalho. Fica a expectativa também sobre a estreia do Paulo Baia, né? Jogador que foi oficialmente apresentado, ele vindo do Primavera de Indaiatuba, é atacante de beirada, concorre mais ali no setor ofensivo com Pablo Diego. Como o Pablo Diego não tem feito boas partidas, pode ser que o Paulo Baia surja como novidade, mas a tendência é que tanto Pablo Diego quanto o Gé sigam no comando de ataque da equipe da Ponte Preta para a partida contra a Chapecoense. A equipe da Ponte que ainda não somou pontos, né? Perdeu as 2 partidas que fez até aqui nesta Série B. Na estreia perdeu para o Vitória pelo placar de 3-0, jogo que aconteceu no estádio Barradão em Salvador, e na última rodada perdeu jogando em casa para o Criciúma. A Ponte que também apresentou oficialmente o Luan Martins, meia de 23 anos, disputou a última Série 2 do Campeonato Paulista pelo Primavera. Mais um jogador vindo do Primavera vai reforçar o elenco da Ponte, vai dar mais opções e possibilidades ao técnico Felipe Moreira para a sequência desta Série B. Falamos da Ponte Preta Batista aqui no Esporte em Debate. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. Eu quero ouvir o Tigrão a respeito da Ponte Preta. Macaca joga no sábado, 5 da tarde. Só reforçando, esse jogo está na tela da Band. Esparrame essa notícia, hein? Avisa o vizinho que você sabe que ele é Ponte Pretano, ou mesmo que não seja, mas sabe que ele gosta de futebol. Então avise que na tela da Band, 5 da tarde, no sábado, tem jogo da Macaca. Chapecoense Ponte Preta. Você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes com Leandro Boles e na tela da Band com a minha narração. Então avise todo mundo. Começa um pouco mais cedo a transmissão na televisão. Às 4h20 tem o pré-jogo. Às 5 da tarde, bola rolando. E depois do jogo tem o pós-jogo. É sempre ali informações. Logo depois, né, tem também os melhores momentos. Enfim, o pós-jogo que você acompanha na tela da Band, sábado, 5 da tarde. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Ataque 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela lá no final.
e todo o faturamento é feito de maneira imediata. E se você procura um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, analisando aí o boletim do Catarino, falando da Ponte Preta. Diz aí, Tigrão. Bom, inicialmente, essa notícia da possibilidade da volta do Fábio Sanches é muito boa. Claro que existe uma preocupação, não é? Porque o atleta, evidentemente, que tem aquele problema do ritmo de jogo. Ele ficou algumas rodadas fora na Série 2, também por contusão, e quando voltou demorou um pouquinho. Quando estava adquirindo o seu melhor momento, se contundiu. Já na partida final contra o Novo Horizontino, deixou a equipe no intervalo, salvo engano, e a Ponte vem jogando aí com o Arthur na quarta zaga e o Edson, o garoto Edson, fazendo a zaga central. Isso é evidente que traz uma preocupação para o torcedor da Ponte nesse momento, que a Ponte em 2 jogos tomou 5 gols, né? Tomou 3 do Vitória, tomou 2 do Criciúma. É muita coisa, se a gente considerar a média de gols que o time vinha tomando com a zaga formada pelo Matheus Silva, que também está no estaleiro, e pelo próprio Fábio Sanches. Então tem a preocupação sim de que ele vai demorar aí uns 2 ou 3 jogos, não atuou ainda na Série B, para estar no seu melhor ritmo de jogo. Mas é melhor ele readquirindo, jogando, do que uma zaga que vem sendo tão vulnerável. E aí vem a dúvida. Se voltar o Fábio Sanches, ele joga no lugar do Edson ou joga no lugar do Arthur? É lógico que ele tem que jogar no lugar do Arthur. Primeiro, porque o Fábio Sanches rende mais quando joga do lado esquerdo da defesa, mesmo sendo destro. Quando ele faz a quarta zaga, é a posição onde ele rende mais, onde ele se adapta melhor. E, obviamente, ele teria que jogar no lugar do Arthur. Por isso, pelo fato dele, Fábio Sanches, se adaptar melhor do lado esquerdo, porque o Edson é um garoto e, ao lado do Fábio Sanches, ele, inclusive, talvez suba de produção pela experiência, pela orientação do Fábio Sanches durante o jogo, mas, fundamentalmente, porque o Arthur voltaria para a sua posição de origem, que é a lateral esquerda, onde a Ponte está capenga. O Júnior Tavares não vem jogando absolutamente nada. E vem demonstrando, aparentemente, um certo desinteresse pelas partidas. Então, tem jogado para cumprir a obrigação, volto a dizer, aparentemente. É a sensação que nos é passada. Isso não quer dizer que o jogador não esteja levando a sério as partidas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele está jogando dentro de um ritmo de cumprimento de obrigação. Eu não sinto ele com a vibração necessária que a equipe precisa de um jogador experiente de boa qualidade como ele. Precisaria estar participando mais. Precisaria estar sendo um cara um pouco mais proativo. E tecnicamente vem mal. Erra muitos passes, dá muito contra-ataque. E o Arthur ali é o dono da posição. Então, para mim, não há nenhuma dúvida com relação a isso, de que a Ponte deva ter, se voltar o Fábio mesmo, e essa é uma grande notícia, mesmo fazendo a ressalva da falta de ritmo dele, que ele deve entrar e atuar no lugar exatamente do Arthur, mas não tirando o Arthur do time, sim, voltando o Arthur para a lateral esquerda e aí sacando o Tavares, que pode voltar a qualquer momento e que pode, inclusive, numa eventualidade, também ser utilizado numa segunda linha do lado esquerdo ou até como um segundo volante. Ótimo. E aí, o Leonardo está fora, essa informação agora, de momento, confirmada pelo Catarino. Também está fora o Ramon Carvalho. E aí? Quem é que vai para o pau? Quem é que vai cobrir? Vai fazer a bobagem de novo, que já fez em 2 partidas, de colocar o Luiz Felipe no meio e desguarnecer a lateral direita, que foi uma verdadeira avenida com o Mailton no jogo contra o Criciúma? Ou definitivamente fixa o Luiz Felipe do lado direito e vem desde o início com o Felipinho, que entrou muito bem no segundo tempo da partida contra a equipe carvoeira? Eu optaria por esta segunda opção, com o Felipinho no meio, com
a presença do Luiz Felipe na lateral direita, com a volta confirmada, se for, do Fábio Sanches no lugar do Arthur e o Arthur no lugar do Júnior Tavares. É mais ou menos por aí. Acho que a Ponte ganha um pouco mais de consistência. E só lembrando que o adversário da Ponte do próximo sábado, a Chapecoense, na estreia, perdeu fora de casa para a equipe do Mirassol por 1-0, não fez uma boa partida. Nós transmitimos esse jogo pela TV Bandeirantes e na segunda partida, aí em casa, segunda rodada, ganhou e ganhou muito bem. Fez 3-0 no Londrina. Então mostrando que dentro de casa o time do Argel Fux está alinhado, está afinado e está realizador ofensivamente. Daí toda a preocupação que a gente mostra aqui com a zaga da Ponte ainda improvisada, ainda desfalcada e com uma estatística de gols tomados muito alta para 2 partidas, já tendo tomado 5 gols. Jogo extremamente difícil em Chapecó e a Ponte tem que pontuar, né? Tem que começar a pontuar na competição, sob pena de daqui a pouco já estar naquela zona do desespero, com a faca na garganta e tentando de qualquer maneira quebrar, arrebentar as correntes que começam a prendê-la lá nas últimas colocações da competição. É claro que é muito cedo, são apenas 2 rodadas, mas o campeonato passa muito rápido. Terceira rodada já no final de semana, quase 10% do campeonato já transcorridos. E é assim, se você não pontua, daqui a pouco não dá mais tempo para sonhar com absolutamente nada em termos de acesso e fica cada vez mais concreta e mais viva a ameaça de rebaixamento. Batista. Ô Tigrão, opinião sua, porque está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário, o Yuri de Oliveira. Ele está liberado, inclusive, né, se quiser ser utilizado pelo Felipe Moreira. Nome já saiu no BID, é revelado pelo Flamengo, é meio-campista, assinou contrato com a Macaca em definitivo até 30 de novembro de 2023. Até o final da Série B, né? A Série B vai terminar exatamente no dia 30 de novembro. E aí, o que você acha do Yuri? Conhece o jogador? Batista, não tenho uma opinião formada, fechada a respeito do jogador. É jovem, né? O Flamengo também está emprestando aí porque não vai utilizar. E tem um grande elenco. O Flamengo vai querer amadurecer o jogador, vai querer canchar o jogador. E eu acho que, minimamente, se tiver bem fisicamente e atleticamente, tem que ir para o banco. Tem que tentar, logicamente, ver como é que o jogador se ambienta aí ao novo clube. E, logicamente, havendo a necessidade, quem sabe lançar mão do futebol dele durante o jogo, se houver necessidade, para que a gente possa fazer uma melhor avaliação. E uma informação, agora há pouco o ouvinte perguntou sobre uma ação que o Guarani recebeu do jogador Isaac. Realmente eu chequei, existe a ação, é uma ação que foi impetrada pelo Fábio Melo, que é um empresário que tem inúmeros jogadores e é o que administra a carreira do Isaac. Ele cobra uma comissão pela intermediação da vinda do Isaac do Grêmio para o Guarani. O Guarani está em recuperação judicial, não tem condições de pagar o empresário e o empresário entrou na justiça cobrando R$18 mil. Então R$18 mil é o valor da ação. E o empresário Fábio Melo é que está movendo essa ação contra a equipe do Guarani pela intermediação. Comissão, né? Uma coisa aí corriqueira que existe no futebol. Sempre que tem um agente, o agente cobra a comissão por transação. Mas o Guarani está em recuperação judicial, não tem condição de pagar e o empresário entrou na justiça. São 18h48, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão, boa noite. Para a Ponte Preta começar a reagir, tem que mudar o time titular. Pablo Diego, dá um banco para ele.
Júnior Tavares põe na reciclagem, coloca um lateral da base, põe o Luiz Felipe de lateral, vem o Felipinho no meio com o Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Gé, e aí no caso Dudu ou Guipira. Segundo tempo, tira um desses dois e põe Eliel. Ponte Preta não tem segredo, é o que tem, pra cima. Vamos ganhar da Chapecoense sexta. Sexta não, sábado. Abraço, Fábio de Campinas. Abraço, muito obrigado. O ouvinte está participando aqui. Boa tarde, Batistão. Vinícius Popó, chegando na Ponte Preta, não assinou a mensagem, final 9508. Não, a Ponte não tem interesse nesse jogador, tá bom? Vinícius Popó. E eu até recebi uma informação de que um membro da Ponte foi convidado para ver esse Vinícius Popó. E a informação é que esse Vinícius Popó até faz gol, né? Tá fazendo lá no Capivariano, mas é um jogador que tem uma imensa dificuldade no domínio da bola. Não tem qualidade técnica. E a Ponte, portanto, descartou qualquer interesse no Vinícius Popó. Tigrão, uma rápida análise sua. A partir de hoje, o Pelé está eternizado na língua portuguesa. O dicionário Michaelis inseriu o nome do rei do futebol como verbete. Então, o Pelé virou verbete. E o verbete está aqui, ó. Pelé, adjetivo, que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé. Apelido de Edson Arantes do Nascimento, 1940 a 2022, considerado o maior atleta de todos os tempos, excepcional, incomparável, único. Exemplos: ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina. Fecha, portanto, o verbete que está no dicionário Michaelis. Mais uma homenagem aí para o Pelé, hein, Tigrão? Perdemos o contato com o Tigrão. Daqui a pouco ele vem aí, né, com a opinião dele. Mais uma merecida homenagem para o Pelé. Diz aqui o ouvinte: time bom para sábado em Chapecó da Ponte Preta. Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Edson e Arthur, Felipinho, Batista, Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Guipira e Gé. Abraço no assinou, final 8093. Pois não, Tigrão? Não, uma justa homenagem, mas na prática isso já vinha acontecendo, o verbete, né? Muita gente aplica isso. Eu acho que um dos pioneiros aí a utilizar isso daí nas suas colunas é o Milton Neves, mas todos nós passamos a utilizar também. E eu acho que é uma justa homenagem, sim. O Pelé está acima de qualquer tipo de análise, de qualquer tipo de comparação, pelo grande fenômeno que foi, né? Jogando futebol, perfeito em todos os fundamentos, enfim, acho uma justa homenagem. E só me desculpando aqui, eu falei Yuri Moreira, mas é Yuri Oliveira, é um jogador de 22 anos, eu já dei uma olhada aqui no material enquanto a gente está durante o programa. Ele teve poucas oportunidades no Flamengo, mas foi campeão brasileiro em 2020 sob o comando do Rogério Ceni. Yuri Oliveira, é um meia, Batista, com boa chegada à frente, um meio ofensivo, pelo material que eu tive a oportunidade rapidamente aqui de dar uma olhada, um meia destro, que chega à frente. Vamos dizer assim, quem que poderia se comparar a ele pelo jeito de conduzir a bola, pelo jeito de bater na bola no atual elenco da Ponte? Ele lembra um pouco o Cássio Gabriel, inclusive destro também, pelo que vi aqui em algumas oportunidades em que ele apareceu, e tenho alguns vídeos já acessados, tanto no time profissional como também na base do Flamengo.
me agradou. Me pareceu um jogador de boa qualidade técnica, inclusive com algumas oportunidades aqui fazendo gol de falta. Então, vamos torcer para que corra tudo legal e que ele consiga realmente ter uma boa passagem e ajudar muito a Ponte nesse momento já delicado da Macaca na competição. Vamos lá, Tigrão, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Dívida do Atlético, 2 bilhões. Com o estádio e novo aumento impacta plano da SAF. Diretoria atleticana ainda espera que um investidor apresente cheque para resolver endividamento oneroso no curto prazo. À medida que a sangria das contas se agrava, a missão fica cada vez mais difícil. Justiça nega pedido do Vasco e mantém Flamengo e Fluminense no Maracanã. Desembargadora negou o pedido de eliminar Vascaíno, mantendo os atos do Estado para que a dupla Fla-Flu siga administrando o complexo esportivo. PSG planeja próxima temporada sem contar com Messi. Negociação está se arrastando desde dezembro de 2022. O clube francês apresentou uma proposta a Messi, mas o staff do argentino não responde há semanas, de acordo com o jornal Le Parisien. Qual o assunto que você quer comentar, hein, Tigrão? Bom, Batista, falar sobre essa dívida aí do Atlético Mineiro, né, que é um clube que veio numa arrancada, numa escalada muito forte, mas o Atlético Mineiro, como tantas outras equipes do futebol brasileiro, tem patronos, né? Tem lá um grande investidor dessa construtora, que inclusive está dando nome à nova Arena do Galo, que aliás dizem que ficou uma maravilha, que vai ser um dos estádios, já é, né? Já está pronta, mais bonitos aí de todo o país. Arena multiuso também, para show, moderníssimo, um projeto inclusive diferente do que já existe em termos de arena no futebol brasileiro. Só que o Atlético foi se enfiando em dívidas, e esse investidor, eu ouvi inclusive no Esporte em Debate da Rede Nacional, há meses atrás, uma entrevista dele com os nossos companheiros da Bandeirante de São Paulo. E ele dizia o seguinte: realmente a gente vai fazendo os aportes, não que seja dívida só com ele, mas ele é o maior credor. A gente vai fazendo os aportes aí, de acordo com que as necessidades vão surgindo, não é a fundo perdido, e no momento oportuno, essa dívida será equalizada e ela será saldada com os investidores, com os credores. Perfeito. Eu acho muito perigoso, acho uma dívida altíssima, e o Atlético deveria replanejar isso o mais rapidamente possível, para não ter problemas depois quase que insolúveis, como teve o seu grande rival, o Cruzeiro. Sabe, quando o carro começa a dar aquela falhada estranha, perdendo potência, esses sinais podem indicar alguns problemas. Os mais comuns são com a vela ou então cabos de vela. E também tem aquele cloque-cloque que pode não ser só mais um barulho, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria, que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e o controle do veículo. Na Rocha Autopeças você encontra peças originais para o seu carro. É isso mesmo, na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais. Peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças com garantia. Acesse rochaautopeças.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Na lata. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, na lata, em Brenner é oficializado como novo reforço da Udinese por 10 milhões de dólares. Ele estava no Cincinnati dos Estados Unidos, 49 milhões. E o São Paulo tem aí um percentual, né? E jogador de São Paulo. Você acha que esse jogador tem espaço no futebol europeu? Acho que tem sim, Batista. Acho que tem muita qualidade, é muito jovem ainda. O São Paulo vai entrar numa grana legal como clube formador.
E acho que tem espaço sim, e a gente vai ficar atento e torcendo muito por ele. É isso aí, o São Paulo tem 5%, né? O Tricolor deve ficar aí com 500 mil dólares, cerca de 2 milhões e meio de reais. Entre Fluminense, Flamengo e Palmeiras, quem você apostaria aí para levar a Copa do Brasil, hein, Tigrão? Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Sim. Fluminense. Mesmo com a derrota por 2-0 no jogo da ida, você acredita que Flamengo e Corinthians se classifiquem às oitavas de final da Copa do Brasil? Ambos perderam pelo mesmo placar, né? O Corinthians perdeu para o Remo, lá no Mangueirão. Aliás, não foi no Mangueirão, não. Foi no Baianão. E o Flamengo perdeu para o Maringá. Ambos perderam por 2-0. E acho que ambos vão reverter e vão conseguir buscar a classificação, porque jogando em casa, Corinthians e Flamengo, contra adversários de um nível técnico nitidamente inferior, tem enormes possibilidades de pelo menos levar para os pênaltis, fazendo no mínimo 2 gols de diferença. É a minha aposta aí para a rodada. Abraço, Tigrão. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos os amigos da Bandeirantes. Santos e Botafogo, vai, Rogério Assis! Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol. Bandeirantes e o Peixe ataca. Lucas Lima, Soteldo, a Marcos Leonardo, bateu para a área para Mendonça, toca o zagueiro do Carrinho para Ticribey. Toca atrás, o goleiro Matheus defendeu. O Santos chega com 26.